Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos estar meditando aqui nesta tarde no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e 3, que diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Neste capítulo 5, nós vemos retratado aqui a história do general Naamã, um general sírio que havia invadido as terras de Israel e levado algumas pessoas cativas. Ele levou muitos israelitas para a Síria como escravo. E numa dessas incursões, ele levou esta menina. A história não diz o teu nome, a Bíblia não diz o teu nome, não diz a tua idade. Há apenas algumas especulações em relação à sua idade. Uns dizem se tratar que ela tem apenas ali até mais ou menos 15 anos de idade. Mas isso nós não podemos prever com uma certeza. Apenas diz: uma menina se tornou escrava da mulher de Naamã. Ela se tornou uma serviçal. Ela ali começou a trabalhar com serviços domésticos. Ela não tinha nome. Ela estava agora sem pátria. Ela não tinha salário. Ela não tinha uma vida a qual ela possuía na sua cidade, lá em Samaria. Só que esta menina, ela não perdeu algo. Ela não perdeu a sua referência ao Senhor. Tenho certeza que, se fosse contado um pouco mais da história desta garota, nós iríamos encontrar que ela era uma pessoa dedicada ao Deus dos céus. Ela era uma garota que prestava atenção naquilo que o profeta dizia, naquilo que o profeta fazia. Ela era uma garota que com certeza adorava ao Deus de Israel. Ela entendia que somente o Senhor, Criador dos céus e da terra, era aquele que poderia levantar o caído. Era aquele que poderia enxugar suas lágrimas. Se nós fôssemos conhecer a tua história antes desta passagem, antes deste acontecimento, nós entenderíamos a sua fé quando ela falou à mulher de Naamã. Só que neste capítulo nós só vemos a ênfase dada à cura de Naamã, um general cheio de pompas, um general muito valioso para o rei da Síria, um general que ele era guerreiro, ele era vitorioso, o seu exército era bem sucedido sob a sua liderança. Nós vemos aqui que o capítulo trata, o autor de 2 Reis, ele traz aqui uma ênfase na cura de Naamã. Ele traz uma ênfase na doença que Naamã tinha, na sua lepra. Só que Naamã, ele vivia com a tua couraça, ele vivia com a sua roupa de guerreiro, ele iria para as batalhas, ele era vencedor, mas quando ele voltava, que ele tirava a tua roupa, ele via quem realmente ele era, um homem frágil, um homem doente, que se talvez os seus inimigos vissem a tua fragilidade por trás daquela couraça, por trás daquela armadura, talvez ele não fosse assim um general tão, como que eu posso dizer, tão vitorioso. O capítulo traz, o autor deste texto traz a ênfase de que Naamã teve de que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para obter a tua cura. Só que ele diz apenas 2 versículos a respeito desta menina. Diz aqui no verso 2: E saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E esta menina, observando
a vida do seu senhor, observando a vida do general dentro de casa. Ela tinha uma visão diferenciada. Ela via aquilo que os teus soldados não viam. Ela via aquilo que os seus inimigos não viam. Ela via aquilo que outras pessoas ao redor de Naamã não viam. Ela via Naamã na tua fraqueza. Ela via Naamã dentro dos teus aposentos. Talvez ali quando ele chegasse da guerra, ele tirava a sua roupa. Ele se tornava um homem triste, amargurado, talvez ele até chorava. Só que esta menina, diz a palavra do Senhor, e disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Esta menina, vendo o sofrimento do seu senhor, disse para a esposa destes: olha só, minha senhora, se ele estivesse lá em Samaria, se ele estivesse diante do profeta de Samaria, se ele estivesse na minha pátria, se ele estivesse na minha terra, eu tenho certeza que ele seria curado desta sua lepra, ele seria curado desta sua doença. O profeta que há na minha terra, com certeza invocaria o Deus dos céus e dizeria: ser curado desta sua lepra. Esta menina, ela exerceu a tua fé. Esta garota, ela colocou em prática aquilo que ela já praticava lá na tua cidade, na tua pátria. Nós podemos ver que esta garota, citada em apenas 2 versículos, era uma garota que já não tinha mais uma pátria. Ela fora tirada da sua pátria. Com certeza, do caminho de Israel, da cidade dela até a cidade síria, o caminho que ela percorreu, com certeza ela veio debaixo de lágrimas. Com certeza ela veio debaixo de dores. Porque esses escravos, eles eram levados a maioria das vezes em fileiras, né? Eles faziam uma fila de escravos acorrentados, maltrapilhos, sujos, com fome, chorando. Os pés com certeza já estavam doendo, machucados. Só que uma coisa ela não perdeu a tua fé, ela não perdeu a tua esperança, ela não perdeu a tua referência, que era o Deus Criador dos céus e da terra. E o que nós vemos aqui nesta passagem, o que nós podemos aprender com esta lição, com a lição desta menina que estava numa terra estranha, no meio de um povo estranho, sendo escravizada. Nós aprendemos que, mesmo que você não esteja na tua pátria, mesmo que você não esteja na tua casa, mesmo que você esteja distante do teu lar, mesmo que você esteja vivendo situações de escravidão, mesmo que você esteja neste momento chorando, vivendo em lamentos, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a referência, nós não podemos perder aquilo que nós vivenciamos na nossa vida. Esta menina, ela vivia observando o que o profeta ensinava, observando o que o profeta fazia. Com certeza ela observava os ritos na tua cidade, os ritos religiosos. Com certeza ela observava os ensinamentos dos teus pais. Com certeza ela observava os ensinamentos dos sacerdotes. Então ela teve um histórico para poder chegar até aqui na casa da mulher, da casa de Naamã, e ela dizer para a mulher de Naamã: ei, se ele estivesse em Samaria, aonde existe um profeta de Deus, ele seria curado. O que eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga? Que nós não devemos perder a nossa referência, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, independente da dor, independente das lágrimas, independente do luto, das perdas do teu ente querido, independente deste momento de angústia ao qual nós estamos vivendo. Não devemos perder a nossa referência em Deus, não devemos perder aquilo que nós aprendemos com os nossos sacerdotes, não devemos perder aquilo que nós aprendemos com aqueles que nos ensinam da palavra de Deus. O que eu quero te deixar nesta tarde:
Viva aquilo que você aprendeu no Senhor. Viva aquilo que o Senhor tem te ensinado. Viva aquilo que o Senhor tem te dado. A fé, a esperança e o amor. Viva dessa maneira e o Senhor tem vitória para a tua vida. O Senhor tem vitória para a tua casa. O Senhor tem vitória para você. Talvez digam que você é sem pátria. Talvez digam que você não tem identidade. Talvez digam que você perdeu a identidade. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é na tua vida. Continua sendo referência, ensinando que Cristo salva, que Cristo liberta, ensinando que existe um Deus no céu que cura, que transforma e que liberta. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.